Testando, 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 agora sim. Som, ok, equipe, liberado, muito obrigado. Vamos lá, vamos iniciar então mais um bloco aqui na nossa pós-graduação, com muito amor e carinho, uma aula para poder ajudar você, né, a respeito de algumas questões práticas. A nossa pós, nós sempre trabalhamos com essas oficinas para que você consiga pegar o raciocínio jurídico, que é o mais importante, né? Não é só saber a teoria, mas as estratégias adequadas em cada momento oportuno, faz toda a diferença, tá bom? Vamos juntos aqui então, vamos lá. Nós falamos então no primeiro bloco não, na aula 41, a respeito dos embargos de terceiro. Então, o que dá para captar dessa aula de tão importante assim, tão prático? O embargo de terceiro é uma ação utilizada pelo possuidor ou também o proprietário, lembrando que o proprietário pode utilizar. Grande exemplo que nós demos na aula foi o fiador. O fiador, ele, muitas vezes, a esposa, o marido, né? A esposa, o companheiro, a companheira, a única forma de salvar metade do patrimônio, claro, dependendo do regime de casamento, se é parcial de bens, é usando embargos. Então, a medida judicial adequada para o companheiro, para o marido, para a esposa do fiador, é o embargos de terceiros para justamente salvar metade do patrimônio. O embargos pode ser utilizado pelo posseiro, aquele posseiro que comprou através de contrato de gaveta, isso é muito comum, de um amigo, de uma amiga, de um casal, de uma família, onde o vendedor, que vendeu a posse através de contrato de gaveta, dizia quitar as parcelas do financiamento imobiliário, da Caixa, do Banco Itaú, do Santander, do Bradesco, e isso não acontece. Talvez por falta de dinheiro, talvez por outros motivos, isso não acontece. Então, quando o oficial de justiça bate na porta desse posseiro, dessa família que tem a posse através de contrato de gaveta, o único meio que essa família tem de se defender também é o embargo de terceiro. Então, é uma medida muito utilizada no direito civil, no direito imobiliário, uma medida muito importante, muito eficaz, porque eu consigo, através do embargo de terceiro, suspender um leilão. Eu consigo, através do embargo de terceiro, suspender a execução, a asta pública. Então, é uma medida que nós precisamos conhecer e, infelizmente, não aprofundamos os assuntos na graduação. Quando eu falo de embargos de terceiro, o que eu queria deixar claro aqui, então, de evidente? É uma peça, nós falamos sobre a precificação, a tabela da OAB é estadual, ela não corresponde à realidade. Apesar do embargos, muitas tabelas da OAB, das seccionais, serem tratadas dentro da tabela da OAB, não corresponde à realidade. É uma peça onde a hora técnica de trabalho, pelo menos aí algo em torno de 10 horas de trabalho, para você conseguir estudar, entender. Conversamos aqui também que é muito utilizado, sim, o uso capião. O uso capião para fortalecer, porque no embargo de terceiro nós conversamos aqui sobre os pressupostos, né? O que eu preciso provar no embargo de terceiro para que eu consiga ter procedência do pedido, a procedência do pedido. Eu preciso provar o risco iminente do prejuízo, eu preciso provar também a posse, nós conversamos sobre isso. E uma das formas de provar a posse é a distribuição do uso capião, de forma antecipada ao embargo de terceiro. Então, em uma situação que você vê que a posse do seu cliente é uma posse difícil de provar, porque ele acabou de adquirir através de contrato de gaveta, talvez uma saída seja assim a distribuição antecipada do uso capião, aplicando a súmula 237 do Supremo. Isso ajuda muito porque você consegue provar no embargos, através do uso capião distribuído, a posse. Então seria uma estratégia interessante, inteligente, para ajudar o seu cliente. Já falamos aqui que o embargo de terceiro, eu posso, né, trabalhar sim com tutela antecipada, inclusive antecipação de perícia, antecipação de medida cautelar, prioridade processual, os benefícios da justiça gratuita. Então, sempre, como nós falamos em qualquer peça, né, eu posso trabalhar com a preliminar e tudo aquilo que for muito importante, que deve ser julgado antes do mérito, eu devo levar em preliminar, mesmo sendo uma inicial. Né? Por quê? Porque a peça fica mais organizada. E no embargo de terceiro isso não é diferente. Então, ponto importante. A distribuição por dependência nós conversamos aqui também. É importante sempre ser um terceiro a relação processual. Essa é a primeira regra do embargo de terceiro, nós conversamos também. E essa distribuição, em regra, vai ser feita por dependência. É onde o advogado civil, o advogado trabalhista, muitas vezes é obrigado a peticionar, a protocolar lá na Justiça do Trabalho. E por que isso? Porque, às vezes, o embargo de terceiro é a medida que você vai usar para ajudar o seu cliente, mas é em virtude de uma reclamação trabalhista.
a asta pública, a iminência da asta pública. Então, importante também, tá? Quando nós falamos aqui de embargos terceiro, eu queria também adiantar um ponto. Muitas vezes o embargo terceiro ele tem o objetivo protelatório, fazer com que ganhe tempo, ou ainda ele tem uma função indireta. Eu costumo dizer que quem é investidor de leilão, aquele que é mais experiente, que está acostumado a investir em leilão todo dia, não é um embargo de terceiro, não é um uso capião distribuído, né, de um posseiro, do próprio mutuário. O próprio mutuário fica difícil, porque o uso capião é feito, né, em nome do mutuário. Isso não é motivo até para antecipação do julgamento, porque falta objeto. O cenário brasileiro, a jurisprudência não permite que você faça uso capião se você tem um financiamento imobiliário. Isso é por questão de lógica. Já pensou? Eu financio um imóvel, 30 anos na Caixa Econômica Federal, dá 10 anos o ingresso com uso capião. Aí falou, juiz, se eu ganhar a ação, eu paro de pagar o financiamento imobiliário. Então nós temos sim uma blindagem jurisprudencial em relação a isso. Isso não pode acontecer o uso capião de imóvel financiado quando eu estou falando do financiamento no nome do mutuário. Eu posso fazer um uso capião sim, de imóvel financiado, quando o autor ou os autores da ação de uso capião não são os mutuários, não são os compradores que financiaram com uma instituição financeira ou direto com a incorporadora. Aí sim, eu posso fazer uma ação de uso capião. Então, professor, em qual situação eu posso fazer uso capião de imóvel financiado? Você pode fazer uso capião de imóvel financiado quando realmente você é um terceiro, você adquiriu através de contrato de gaveta, de alguém que tem um financiamento imobiliário com um banco, com uma instituição financeira, com uma incorporadora, e aí sim, eu sendo terceiro, o meu contrato de gaveta, o justo título, o título de boa-fé, eu vou fazer uso capião para regularizar no meu nome. Lembrando que hoje nós temos aí também a posse complementar do uso capião, e no passado, uma tese antiga, a soma de posse. Então, é assim que eu vou usufruir, né, do uso capião em sede de imóvel financiado. O que não pode acontecer é o próprio mutuário querer fazer a ação do uso capião. Isso não seria uma estratégia inteligente, porque existe essa blindagem patrimonial até para evitar fraude, né? Seria algo, já pensou? Todo mundo ia fazer uso capião. Eu financiaria um imóvel de 30 anos, pagaria só 10, porque depois eu com objeto de uso capião, a propriedade já era minha. Então isso não pode acontecer, né? Então existe sim uma blindagem, inclusive pela boa-fé, pelo princípio da boa-fé. Mas nada impede, um imóvel financiado, nada impede que um terceiro faça uso capião. Então, ponto importante, ponto relevante aqui. Então, uso capião pode sim ser usado como tese dentro do embargos, hein? Dentro do embargos. Em qual situação, professor Júlio? Numa situação que o meu cliente tem a posse sem ter um vínculo com o financiamento imobiliário. Diante dessa situação, ele precisa do embargos para se defender da execução, da reclamação trabalhista, da asta pública, porém, o uso capião, em regra, tem que ser distribuído antes do embargos, porque aí eu posso usufruir da súmula 237 do Supremo e também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, tá bom? Então, ponto importante aqui também.